Bom dia, meus alunos. Um imenso prazer revê-los. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana. Então, essa semana nós vamos começar aqui com um trabalho diferente. Nós vamos trabalhar com Word essa semana, fazer um planejamento de um trabalho acadêmico. Isso daí tudo porque já fazendo um atendimento a um pedido de um aluno, em que eles estão terminando aqui uma graduação na faculdade online. E eles me pediram esse final de semana para poder fazer uma revisão do trabalho deles. E quando eu olhei o trabalho deles e eu fui fazer a revisão, eu cheguei e recomendei eles fazerem tudo novamente, porque tinha muita coisa para ser corrigida e a correção ia dar mais trabalho do que eles refazerem o trabalho deles. E nisso, quando eles passaram para os colegas, né, porque colega de faculdade, todo mundo um ajuda o outro, e no final das contas, praticamente estava todo mundo cometendo o mesmo erro. Então eles pediram para eu gravar uma aula para eles, aproveitando esse momento online, né? Então eles pediram para eu gravar uma aula para eles e eu falei para eles, olha, rapaz, gravar uma aula pura simplesmente é muito complicado, porque é um tema muito grande e eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, se eu começar a falar, eu tenho que explicar direitinho para vocês e vou fazer em 4 aulas de 1 hora cada para poder sair suave, ok? E assim vai ser feito. Então, pelo menos em 4 aulas eu acho que eu consigo fazer isso aí devagarzinho na manhã do gato. Então, vamos falando, né? Então, o que é que nós precisamos fazer? Como o nome já diz, primeira coisa, né? Temos que planejar o trabalho acadêmico. Se não planejar o trabalho acadêmico, vai acontecer o que aconteceu com meus jovens aprendizes. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a fazer o trabalho, ajeita daqui, ajeita dali, começa do meio, vai para o início, depois vai para o fim e dá trabalho. Então, você tem que ter um planejamento, um ordenamento do que você vai fazer. Qual é o ordenamento? O ordenamento existe uma regra chamada ABNT. A ABNT é o quê? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a última que saiu foi a 2019. Então, eu estou trabalhando com a ABNT 2019 no Word. O que significa isso? É um ordenamento enorme, mas que para o trabalho acadêmico, o básico eu vou passar para vocês. E quando eu falo básico, é um básico completo, um básico para intermediário. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que saber que o nosso trabalho tem que conter capa, entendendo? Se não tiver capa é complicado. Tem que ter folha de rosto, quer dizer, o contracapa, né? Resumo, abstract. O que é abstract? Abstract é a versão em inglês ou em outra língua qualquer do resumo. Lista de painéis, lista de fotos, lista de gráficos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do trabalho sempre tem uma foto, uma figurinha, e você não pode deixar essa figurinha solta dentro do seu trabalho. Então você tem que nomear essa figura e você saber que essa figura ela está localizada em algum lugar e ela tem uma nomeação e tem uma numeração. Então, da mesma forma que você faz isso, ele tem um sumário. Então, você tem uma foto dentro do seu trabalho acadêmico, tem um painel, tem um gráfico, mas ele também é numerado e tem um sumário para ele. Tem que fazer uma lista de siglas, isso é muito importante, que às vezes a pessoa não sabe o que significa uma sigla, e você também não quer colocar a tradução daquela sigla, que é importante você colocar dentro do seu trabalho acadêmico, mas você pode evitar de colocar essa tradução no caso de essa sigla ser repetitiva. Por exemplo, UPA. Então, se na primeira vez que você mencionar, você pode botar UPA, é Unidade de Pronto Atendimento. Pronto. CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia. Então, você colocou na primeira vez e coloca ele aqui nessa lista de abreviaturas. Entendendo? E depois que você fizer isso, os próximos vezes que você mencionar essas siglas,
você não precisa colocar o nome todo, até para você ganhar tempo. Sumário é um sumário geral, você vai ter que fazer isso. A introdução aqui é o começo da parte textual do nosso trabalho acadêmico. Dentro do nosso trabalho acadêmico, eu vou criar com 4 níveis, que é o nível 1, o nível 1.1, o nível 1.1.1 e o nível 1.1.1.1. Então, vamos olhar com 4 níveis e eu vou fazer aí uns 4 tópicos, né? Vou fazer um tópico de introdução, um tópico de painel, um tópico de fotos, um tópico de gráfico. E no final temos que ter as referências. Todo trabalho acadêmico tem que ter referência. Eu vou botar uma referência simples de livro, porque hoje em dia pouca gente está lendo livros. Eu tenho livros, então eu ainda sou da época que nós fazíamos leituras em bibliotecas e tínhamos que anotar no papel de quem e qual é o autor. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é tudo PDF, está tudo na internet. Se você copiar pura e simplesmente o link e jogar o link dentro das referências, os seus avaliadores eles clicam em cima do link e vê se aquele link é verdadeiro ou não. Isso daí eu estou fazendo aqui uma abordagem de uma forma simples e tranquila. Outra coisa, quando vocês forem fazer a leitura, é muito importante vocês não copiar, porque copiar e colar, os estudantes de hoje estão um pouco preguiçosos, talvez até devido à facilidade do recurso Office. Então a pessoa copia e cola e diz que fez o trabalho. Mas o que está acontecendo? Isso quando você está na fase fundamental, na parte inicial do seu trabalho, então, do seu ensino, até passa despercebido. Mas quando você vai para uma graduação, que você já vai para o nível superior, isso já começa a ficar complicado, porque as graduações não aceitam cópias diretamente. Então, vocês têm que textualizar, fazer a sua digitação, até porque existem ferramentas que mostram se você está plagiando ou não. E o plágio é crime, tá entendendo? A não ser que você faça o plágio e mencione que você está fazendo o plágio, ok? Pronto. Isso daí são algumas observações que têm que ser feitas e não pode deixar de ser feito. Então tem que aproveitar esses 8 minutos iniciais para poder falar isso. Então vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é Oswaldo, sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão de projetos, analista de dados, estatísticos, e estou querendo passar aqui um pouquinho de conhecimento, de conteúdo para vocês. Eu tenho aqui a minha página no YouTube, meu canal chamado BTS Gestão de Projetos, que é BTS é Bahia de Todos os Santos, BTS Gestão de Projetos, que é aqui em Veracruz, na ilha de Itaparica. E outra coisa que eu quero informar é que este arquivo ele estará disponibilizado na descrição do vídeo. Ou seja, esse arquivo é único e ele vai ser atualizado aula a aula. Então ele vai começar do zero na página 1, como vocês estão vendo aqui, e ele vai sendo atualizado no decorrer das aulas. E quando chegar a atualização final, na aula 4, né, que eu acredito que vão ser apenas 4 aulas, vai ficar tudo tranquilo. Gostaria de pedir a vocês que vocês curtissem lá o conteúdo lá no YouTube, vocês deixassem o seu comentário se foi bom, se não foi bom, se tem alguma dúvida, algum esclarecimento a ser feito. Gostariam que vocês se inscrevessem no meu canal. E o mais importante é ativar o sininho, porque eu estou sempre com conteúdos novos e quando eu subir com o conteúdo, você recebe uma notificação de que um conteúdo novo já está disponível lá na página. Trabalho muito com Excel,
Hoje não é a primeira vez que eu faço um trabalho de Word e PowerPoint no nosso canal, mas nós vamos começar a intensificar esse tipo de trabalho. E Power BI e MS Project dentro em breve, ok? Então vamos começar, mão na massa. Nós estamos aqui no nosso planejamento, então nós temos que, primeira coisa que nós temos que saber, aqui nós temos que aqui olhar o nosso layout da nossa página. Nós temos que saber que a margem dela é 3322. O que é 3322? 3 superior, 3 do seu lado esquerdo, 2 inferior e 2 do lado direito. Por quê? Superior, porque ele já tem aqui para poder ter uma distânciazinha normal. Isso daí já é um padrão deles. A esquerda é 3 para poder você conseguir fazer aqueles 2 furinhos para você colocar na pasta. Então você tem um espaço aqui para poder não apertar muito o texto na hora de você abrir a pasta. O lado esquerdo e o lado inferior não precisa de muito espaço. Isso daqui já é o suficiente. Pronto. Dito isso, se você, na sua máquina, você não tiver já formatado, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui uma margem personalizada. Você vem aqui embaixo, ele vai abrir essa parte daqui, você vai chegar e vai colocar 3 no superior, 3 na esquerda, 2 na direita e 2 no inferior. Vai botar aqui, retrato, no documento inteiro. Você pode definir como padrão e ok. Ok? Então, toda vez que você abrir o seu Word, ele já vai estar dentro desse formato 3, 2, 3, 3, 2, 2. Pronto. Primeira coisa já está sendo feita. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Tem que saber. Você tem que saber que, primeira coisa, você dentro do Word, você só pode usar 2 tipos de fonte, ou Arial ou Times New Roman. Então, aqui está Calibri. Então, nós temos que usar o que? Times New Roman. Como é que nós vamos aqui? Aqui, nós temos aqui, Calibri. Então, Calibri eu não quero. Então, nós temos que fazer o quê? Eu gosto do Times, aqui, ele aparece aqui, Times New Roman. Olha ele aqui embaixo. Ou você pode usar Arial. Não pode fugir disso. Arial. Olha ele aqui. Não é o Arial Black, não. É o Arial normal. Ok? Eu gosto do New Times Roman. Então, eu vou aqui selecionar aqui o meu texto. Vou selecionar aqui meu texto. E vou aqui, habilitar ele aqui, de Calibri para Times New Roman. Aqui, Times, e vou botar ele aqui, Times. Pronto. Então, ele está aqui, Times New Roman. Todo ele tem que estar assim. Não adianta. Se não tiver assim, você vai ter problema. Segunda coisa. Toda a nossa fonte tem que ser, o tamanho da fonte tem que ser 12. Ok? Pronto. Depois, dito isso, o que você tem que saber mais? Aqui dentro da fonte, nós sabemos que aqui você pode deixar tudo em negrito e sem negrito. Eu não quero nada em negrito. Tem que deixar sem negrito. Aqui pode deixar inclinado ou não. Então, vamos deixar sem inclinado. Aqui é sublinhado e não sublinhado. Vamos deixar sem sublinhar. Ok? Então, são pontos padrões. O texto tem que ser preto. Não pode ser cinza, acinzentado, não. É preto. Pronto. Bota o preto lá. Outra coisa. Aqui tem essa coisa aqui, Isso aqui é quando você quer fazer um trabalho mais aprimorado, que nós vamos apresentar isso aqui mais adiante. Mas você está vendo aqui, planejamento de trabalho acadêmico.
que é o primeiro texto que nós temos aqui, ok? E quando você dá o ok, nós vamos agora para a segunda parte, que é o parágrafo. E aqui tem, olha, nós estamos aqui com ele à esquerda, você pode botar ele centralizado, você pode botar ele do lado direito, mas o que nós usamos é o tal do justificado. Justificar distribui o texto uniformemente entre as margens, ok? O que ele está dizendo aqui? Ó? Você vai escrever do jeito que tiver, sendo que quando chegar aqui no canto direito, ele vai ficar tudo reto, tudo alinhado. Ele não vai ficar do jeito que está aqui, entendendo? Então, quando chegar aqui no final da linha, vai ficar um aqui, outro ali, não, vai ficar tudo retinho, bonitinho, ok? Então, isso é outra coisa que é muito importante a gente saber. Terceira coisa, então nós já falamos de fonte. Terceira coisa, não vou citar a numeração, não vou enumerar. Então, nós vamos falar aqui, ó, fonte, tamanho da fonte, não negrito, a cor da fonte é negra, aqui na parte de parágrafo, o texto tem que ser justificado. E agora nós vamos falar sobre o espaçamento. O espaçamento, ele é obrigatório, não tem outro espaçamento. O espaçamento é 1,5. Não interessa o tamanho do seu trabalho. Se o seu trabalho tiver 100 folhas, todas elas com 1,5. Ah, professor, eu vou usar um para ter menos folha. Está errado. Se você fizer com margem 1, entre linha 1, você vai perder ponto no seu trabalho. E de acordo com o critério do professor, você vai perder muito ponto. Tá ok? Então, aqui nós temos que saber 1,5. Outra coisa, é muito importante. Adicionar espaço, quando ele manda adicionar, não é bom estacionar. É incorreto. Então, você tem que remover todo o espaço que tem antes do parágrafo, remova. E se tiver remover espaço depois do parágrafo, remova também. Por quê? Ele tem que ficar tudo alinhado da mesma forma. Então, você está usando como padrão. E eu já estou salvando isso automaticamente. Ok? Vamos dando continuidade aqui. Eu acho que já falamos aqui o básico. E agora nós vamos para a quebra de página. O que significa que eu não tenho aqui nada para inserir nesse primeiro momento, entendendo? Não tem nada para desenhar nesse primeiro momento, não tem nada para o design, não tem o layout. Nós já falamos, né? Que é a imagem, a orientação é retrato e não paisagem. O tamanho da folha, deixa eu ver se ele aparece aqui, escolher o tamanho da página, então é A4, entendeu? Então as medidas da folha é essa daqui, ó. A largura dela é 21 e o comprimento dela é 29, entendendo? Referências, nós vamos falar aqui, ó. A minha máquina já está habilitada nas normas ABNT brasileiras, né, que é norma do Brasil, NBR. Mas outra coisa que nós vamos falar aqui, usar muito essa parte aqui mais tarde. Correspondências aqui nesse momento também não vamos falar, nós vamos falar mais adiante. Revisão vai ser necessário lá perto, próximo ao final do nosso trabalho. Exibição, nós vamos aqui, ó, nós temos eles aqui em vertical, nós vamos ter ele lado a lado em determinado fonte do trabalho. A régua se faz necessário, porque se você não tiver a régua, você não tem orientação alguma. Então tem que ter a régua. Tá entendendo? Aqui nós estamos usando aqui uma página, mas podemos usar várias páginas também.
E lá na frente nós vamos dar uma olhadazinha nisso daqui. E ajuda nesse primeiro momento nós não vamos precisar de ajuda. Então vamos lá. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma quebra de página. Por que, que nós vamos fazer aqui uma quebra de página? Essa quebra de página, quando você faz, o que, que acontece? Ele faz com que quando você digite alguma coisa e vá até o final, o que está na outra folha, ela não corre. Você, quando chega na última linha, você vai continuar digitando, ela vai para outra folha, no caso para a segunda folha, e o título que está na segunda, ela vai para uma terceira folha. Então, ela sempre vai ficar no título. E você não vai ficar precisando corrigir aqui e ali, que foi uma das falhas do trabalho acadêmico dos meninos. Tá entendendo? Então, você imagina, se toda vez que você for fazer uma inclusão no seu trabalho, você tem que ficar corrigindo o título e ficar olhando isso. Então, você tem que acabar com esse tipo de preocupação. Então, vamos lá? Então, eu vou aqui fazer aqui o nosso trabalho acadêmico. Eu vou aqui, ó, acabar com isso daqui e vamos fazer a quebra de páginas. E aí você vai entender o que é a quebra de página. A quebra de página eu posso inserir por aqui ou pelo layout. Tá entendendo? Então, vamos fazer pelo layout aqui para ficar legal. Você vai pegar o título posterior, você vai colocar ao lado de capa e vai apertar aqui, ó, quebra de página. Aqui está dizendo aqui, ó, vários tipos de quebra de página, mas você vai usar esse aqui, ó, marcar o ponto em que uma página termina e a próxima página começa. O que eu quero dizer com isso? Vou apertar aqui, ó. O que eu fiz com isso? Esse camarada ficou aqui na primeira página e ele aqui não vai sair de lá. Ok? E esse segundo daqui, ele foi para a segunda página. Mas só que ele não está na quebra de página. Então nós vamos ter que fazer esse trabalho repetitivo até o último item que nós temos aqui. Então vamos lá? Então agora eu vou agilizar, sem muita explicação. Vou botar aqui, ó, quebra de página. Vamos lá. Eu vou aqui, vou botar isso aqui do lado de cá. Vou botar aqui do lado de cá, que nós vamos aqui, vou fazer aqui uma redução do tamanho aqui do perfil para vocês entenderem o que está acontecendo. E vai ser um negócio interessante. Vamos lá. Hook. Vou botar aqui, ó. Quebra de página. Pronto. Vou botar aqui, ó. Agora, vamos para lá de novo. Quebra de página. Vamos botar ele aqui, ó. Quebra de página. Pronto, lista. Vamos botar ele lá. Quebra de página. Quebra de página. Entendendo? Isso é um trabalhinho chato, mas tem que ser feito, infelizmente. Entendendo? E eu estou mostrando ele que eu poderia pausar o vídeo, mas aí vocês vão perder o que ia acontecer, porque tem uma manha do gato que acontece no final, tá entendendo? Então, tudo tem que ter uma explicação, porque quando eu explico, eu gostaria que eu tivesse alguém na minha época, para alguém chegar e me dar esse tipo de explicação. Epa! Vou botar aqui. Pronto, já está. Ele já está. E agora nós vamos fazer aqui a referência. Vamos botar aqui na quebra de página. Ok? Agora, eu fiz a quebra de página da consideração final. Mas a referência, ele não está na quebra de página. Tanto não está
que ele foi para a última página. Então, como é que a gente vai fazer uma quebra de página com a referência? Como é que a gente faz uma quebra de página com a referência? A gente inventa aqui um texto aqui, ó, xxx, boto do lado dele e faço a quebra de página e a referência, a quebra de página, ele vai ficar lá estático o tempo todo. Tá entendendo? Então, isso daqui, nós vamos usar como títulos principais, tá ok? Então, vamos usar aqui, ó, em vez de botar sumário, vamos botar aqui introdução, vamos botar aqui, ó, gráfico, vamos botar aqui gráfico, e para com letra maiúscula, gráfico, quadro, vou botar aqui quadro, isso aqui é só um exemplo, viu pessoal? Quadro, e vamos botar aqui foto, tá entendendo? E foto, tá entendendo? Isso aqui é um título, foto, depois a gente muda aqui na hora. E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui reduzir ao máximo, para vocês terem noção, esse aqui xxx aqui, ó, vamos tirar esse xxx, ó. Pronto, você vê que não tem mais aquela página. Então, quantas páginas foram criadas aqui? Foram criadas 4 e 4, 8, 12, mais 2, 14. Então, só em você fazer isso daí, você já vê que já foram criadas 14 páginas. Ok? Então, essa é a primeira parte do nosso trabalho que nós fizemos. Então, depois de você fazer essa parte, nós vamos botar isso agora em 100% e vamos trabalhando página por página. Aqui agora, nós vamos fazer a capa. Como é que é feita a capa? A capa, você tem que ter um padrão. Padrão é centralizado. E eu quero mostrar uma coisa a vocês. Eu vou fazer a capa e a folha do rosto lado a lado para vocês entenderem o que acontece. E folha do rosto nós vamos botar também lado a lado. O importante é dizer que todos os dois tem que ser em negrito. Entendendo? Isso daqui, a folha de rosto tem que ser em negrito. Não adianta, tá? Mas eu estou dizendo folha de rosto, mas isso daqui não vai ficar aqui como folha de rosto. O que vai ficar aqui é o que? É a referência. E qual é a referência que nós vamos usar aqui? Eu vou usar aqui, ó, a capa é o que? Primeira coisa que vem lá é o nome do estabelecimento. Entendendo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o nome do nosso estabelecimento. Ok? E o nome do meu estabelecimento eu vou colocar aqui, ó, é o nome do nosso canal. Vou botar aqui, ó, BTS Gestão de Projetos. Pronto? E agora nós vamos ensinar uma manha para você. Isso daí é a manha para você inesquecível. Olha aqui, ó. Eu vou apertar esse aqui. Isso aqui é o sinal de pi na matemática, ok? Ele mostra tudo. Olha só. Ele mostra que aqui ó, tem uma quebra de página, tá vendo? Então, o que nós fizemos está tudo certo. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos dar 7 espaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava, tá vendo aqui, ó? 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7. Na oitava aqui, ó, nós vamos escrever o nome do aluno. Qual é o nome do aluno?
vou botar aqui o meu nome aqui, ó. Oswaldo Silva Filho, sempre em maiúsculo. Vou botar aqui o mais 7 para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E embaixo eu vou botar aqui o nome do trabalho. Então aqui, ó, e olha que o mais importante, essa parte daqui, olha, tem que ficar aqui mais ou menos no meio da página. Então use o 12 como referência. Se você tiver mais de um aluno, distribua por aqui, mais o título aqui, ok? Se você precisar descer mais um pouquinho, você desça, mas se você tiver que botar mais 2 alunos, bote um em cima, um embaixo, em vez de ficar 7 aqui, tu vai ficar 6. Entendeu? Vamos botar aqui, ó, planejamento. Planejamento de trabalho acadêmico. E aqui agora, nós temos aqui a manha do gato. A manha do gato é, o trabalho acadêmico, ele tem que ter, no final, nas 2 últimas linhas, ele tem que ter aqui, ó, o local, Veracruz, Bahia, e o ano que você está executando o exercício, 2022, ok? E o que você vai fazer? Você, em vez de você criar muita coisa, ó, ele foi lá para o lado de lá. O que você faz, ó? Epa, Vera não, Vera. O que você faz? Você tira aqui, ó. Pronto. O que aconteceu? O Veracruz está nas 2 últimas linhas da nossa página, ok? E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aqui, ó, tirar essa página daqui, ó, porque aqui vai ficar a nossa folha de rosto. Então você vê que eles estão alinhados e aqui ele está na última linha, que está dizendo que aqui também tem uma quebra de página. Quer dizer que aqui é a última linha e cá tem a primeira linha. Agora nós vamos fazer logo o que nós vamos fazer aqui. A folha de rosto, ele tem uma peculiaridade. Aqui vem, na folha de rosto, é a segunda folha, ou então a contracapa, ela vem o nome dos alunos, no caso é um aluno só, e depois você vai botar o nome do seu trabalho e aqui você vai fazer uma menção do seu trabalho, sobre o que o trabalho está sendo feito, e nas 2 últimas linhas você vai colocar o município, o estado e o ano. Então, para a gente ganhar tempo, o que a gente vai fazer? Vou copiar isso aqui, ok? Vou selecionar aqui e vou colar. Então, você vê que o nome está na mesma altura do nome da minha instituição, o meu trabalho está na mesma altura do meu nome, e aqui, ó, nós vamos dar o mais 7, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na 8ª linha, na mesma altura dessa daqui, nós vamos fazer aqui uma menção do nosso trabalho. Como é que nós vamos fazer a menção desse trabalho? Ele aqui, ele é tamanho 10, né? Essa aqui tem que fazer uma redução na fonte, então você pode botar ele aqui de tamanho 10, ele vai reduzir e você vai chegar aqui, ó, trabalho acadêmico, sendo realizado para avaliação
de semestre no curso de gestão de projetos, ok? E feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou dar aqui mais uma pausa e vou botar aqui, ó, orientador. Você vê que aqui eu não estou colocando letra maiúscula como estava colocando nos outros. Orientador, 2 pontos. Vou botar aqui, ó, professor Osvaldo Silva Filho. Ok? Agora nós vamos fazer aqui uma manha do gato. Observe por que está aqui acadêmico, está aqui, está sem acento. Vamos botar aqui, ó, acadêmico, pronto. Vamos aqui fazer uma seleção. Aprenda esse pulo do gato, viu, galera? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Ó, primeira coisa, nós vamos justificar esse rapaz aqui. Quando eu justificar ele, eu vou querer botar ele aqui, ó, no 8. Vamos botar aqui, ó, a 8 à esquerda. Quando eu botar 8 à esquerda, olha o que aconteceu. É essa daqui que é a ideia. Então, ele vai ficar na margem 8, na parte que está centralizada. O texto vai ficar à direita de minha página e essa daqui é a minha referência. Então, ele está justificado. Quer dizer que se eu tivesse que escrever mais alguma coisa daqui, ele ia ficar reto, bem, aqui no alinhamento da margem 2. Mas como aqui não tem mais nada a escrever, ele botou aqui o ponto. E aqui, na linha seguinte, eu coloquei o orientador, professor Osvaldo Silva Filho. Ok? Deu ok, beleza pura. E o que a gente vai fazer agora? Vou desfazer o que foi feito, entendendo que ele está centralizado. Aqui está justificado, então eu vou ter que botar centralizado de novo. E aqui que está com 8, eu vou botar 0 de novo. Pronto, então eu desfiz o que estava sendo feito. E agora nós vamos fazer aquele velho truque. Vou colocar agora em maiúsculo, Veracruz, espaço, traço Bahia, e embaixo 2022. E vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo aqui, ó, a nossa bruxaria aqui, ó. Quando apareceu Veracruz aqui, ó, eu já sei que eu vou poder parar. Ó, olha ele aparecendo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui mais alguma coisa, ele saiu para outra página. Então, não é isso que eu quero. Então, alinhou. Aqui eu vou tirar essa página daqui. Entendendo? Aqui tem uma quebra de página. E vida que segue. Ok? Então, a nossa capa e contracapa foi construída com sucesso e eu vou tirar isso daqui. Ok? Tirei isso daqui. Vou aqui dar uma reduzida, tá entendendo? Para você olhar como é que ficou o trabalho. Aqui esse BA aqui, ó, tudo alinhado, tudo bacaninha. Você vê que tem aqui, ó, nome por nome. Osvaldo, planejamento, tudo centralizado. Planejamento centralizado, aqui ficou na margem direita. E cá embaixo ficou a menção do... E você observa que aqui ele tem aqui uma correçãozinha aqui para ser feita.
que aqui, quando eu coloquei coisa, eu esqueci de botar o meu 12. O único lugar que é 10 é aqui, entendendo? Mas alguns aceitam que aqui fique 12, entendendo? Alguns aceitam que aqui fique 12, entendendo? Mas fica aí a dica aí para vocês. Se o professor chegar, geralmente o seu orientador ele chega e diz assim, olha, eu não quero com 10, eu quero com 12. Então é só você selecionar ali e colocar 12. Colocar 12, aí o que vai acontecer? Você vai ter que corrigir aqui, ó, porque criou-se mais uma linha, né? Porque o projeto foi ali, criou-se mais uma linha e está resolvido aqui o nosso problema, ok? Não se esqueça disso aí que eu falei para você, mas eu vou deixar com 10. Eu vou deixar com 10, ok? Agora nós vamos para o nosso resumo, entendendo? O nosso resumo, e nós vamos aqui fazer aqui um texto. E o nosso texto, o que nós vamos fazer aqui? O resumo é o seguinte, ele vem em negrito. Então, primeira coisa, ele está aqui, ele é em negrito. Então, ele é em negrito e centralizado. O abstract, ele é a versão desse rapaz aqui. Ambos têm que estar em negrito. Isso também é importante. E aqui agora, vamos dar 2 linhas. E aqui nós vamos fazer agora justificado. Pronto, ele vai ficar justificado. E agora eu vou usar aqui um macete que algumas pessoas conhecem, outras não. Eu vou criar um texto fictício de 20 linhas, porque o resumo ele não tem parágrafo algum. Ele tem o texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar aqui um igual a rand, vou abrir parênteses, botar aqui, ó, 5 parágrafos, vírgula, e vou botar 5 linhas cada parágrafo. E aí você fecha o parênteses e bate um Enter. Olha o que aconteceu. Ele criou 5 parágrafos com mais de 5 linhas, mas me criou esse negócio. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Só que o texto, ele não é em negrito. Então eu vou selecionar o texto e vou tirar o negrito dele. Pronto, já tirei o negrito dele. Mas eu falei para você que ele não tem parágrafo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar ele aqui, ó, espaço. Entendendo? Aqui, ó, não tem parágrafo. Botar para cá, espaço. Vou botar ele aqui para cá, ó, espaço. Vamos descer aqui e vou botar aqui, ó, parágrafo e espaço. Ok? E agora nós vamos fazer aqui o tradutor, entendendo? E o tradutor, eu vou aqui procurar aqui o Google para resolver esse problema. Olá pessoal, voltando aqui. Então agora eu faço o seguinte, eu vou aqui fazer a seleção, entendendo, desse texto aqui em português e vou colocá-lo aqui no abstract. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos aqui no Google, eu já aqui selecionei aqui, vou aqui no digitar o texto aqui em português, joguei meu texto todo lá dentro e ele já foi traduzido. O que eu vou fazer? Vou aqui copiar e colar minha tradução,
Ó. E vou aqui copiar minha tradução. Vamos até o final. Vamos ver aqui até onde foi. O que ele não corrigiu aqui? Vamos dar aqui uma atualizada aqui na página. Vamos lá, botar aqui de novo, porque ele não corrigiu até o fim. Opa, o que foi que houve aqui, pessoal? Vamos aqui, selecionar tudo aqui. Copiei. Vamos aqui. Tradução. Aqui é português. O que está vendo aqui, rapaz? Que parou aqui. O que foi que houve? Que aqui ele já fez a nossa tradução. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui, epa, vou ver aqui alguma coisa aqui. Nós temos que fazer isso daqui do português. E aqui nós vamos fazer aqui em inglês. Cadê o inglês? Cadê o inglês? Aqui, fazer aqui do português para o inglês. Pronto. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar aqui ele. Travei ele aqui na minha setinha e vou até aqui embaixo para ver se ele fez a tradução de tudo aqui direitinho. De vez em quando acontece esses negócios aqui, ó. Ele ainda está salvando. Aqui, ó. A tradução dele foi até aqui. Depois é só repetir a cópia. Ok? Vamos agora para o nosso texto. Vamos lá. Vamos só alegria. Ó. Aqui não. Ó. PUC. Duas linhas. Nós vamos botar ele justificado. Não podemos esquecer isso. Está na mesma linha que ali o outro. Fiz a tradução. E vamos ver o que aconteceu na tradução. Deu uma página a mais. Por que deu uma página a mais? Aqui está 10, 12. Aqui, o que aconteceu aqui? Vamos ver aqui. Ó. Vamos aqui, ó, corrigir todo o texto. Vamos corrigir todo o texto. Eu quero ele como nós queremos ele times. Vamos corrigir. O que está vendo? Já que ele não está indo aqui, ó. Times New Roma. E vou botar ele aqui, ó. Tamanho 12. Pronto. New Time Roma, tamanho 12. E aí você vê o que aconteceu aqui. Vamos dar uma outra olhada aqui para ver o que foi que houve, por que o outro ficou tão grande assim. Vamos ver se aqui ficou com um e-mail. Aqui está com um e-mail. Por que o outro aqui está maior? Então vamos corrigir aqui, ó. Tudo isso tem que ser feito no trabalho acadêmico, viu, pessoal? Não é só chegar e copiou e colou e vai embora, não. Nós temos que ver aqui, ó. Vamos ter que botar aqui, ó. Tudo o e-mail. Pronto, pessoal. Então, você viu o que aconteceu? Eu peguei aqui do inglês, do português, traduzi. Agora tem outro detalhe aqui, ó. A cor da tinta dele tá diferente. Então, nós vamos botar ele tudo negro, ó, bem negro mesmo. E outra coisa, ó.
Ele não está justificado. Olha aqui o outro aqui como é que ele está. Ele está tudo alinhado, todo bonitinho. Aqui não está. Então o que nós vamos fazer? Ó? Vamos colocar ele aqui justificado. Pronto. Agora sim o nosso texto está todo lindo e maravilhoso para a gente continuar. Agora vem a partezinha dos sumários. Sumário de lista de painel, sumário de lista de foto, sumário de lista de gráfico, as siglas e essas coisas nós vamos deixar mais adiante. E agora tem a parte do sumário mesmo, e aqui agora nós vamos fazer a nossa introdução. E a nossa introdução, ela daqui é aquela número 1, é onde vai começar realmente o nosso trabalho. Então eu vou fazer aqui mais uma criação de texto, aproveitar que nós já estamos com 50 minutos de aula. Eu já vou deixar ele mais ou menos pronto para amanhã, para ficar tudo bacana. E então eu vou colocar ele aqui em negrito. Vou botar aqui 5 parágrafos, vou botar aquele rand, viu? Um espaço, 1, 2. Vou botar aquele rand de novo. Rand. Vou abrir o parênteses. Esse rand, viu, galera? Você pode escrever de maiúsculo a minúsculo, ele vai dar o mesmo resultado. E o que nós vamos querer fazer aqui? Nós vamos querer aqui, ó, 4 parágrafos, porque eu só vou criar 4 níveis, vírgula, e vamos botar aí 5 linhas cada parágrafo. Pronto. Acho que isso daí é o suficiente para a gente. Opa, esqueci de fechar o parênteses. Isso daí é o suficiente para a gente. E o que vai acontecer? Aqui está tudo em negrito. Vamos tirar isso aqui tudo do negrito. Entendeu? Vamos tirar do negrito. E aqui nós vamos fazer aqui, ó, introdução. Aqui nós vamos colocar aqui, deixa eu dar uma olhada lá no script. Vamos botar aqui análise de dados. Análise de dados. Vamos botar aqui considerações gerais. Avaliação final. Vou botar aqui, ó, avaliação final. Pronto. Isso daí é tudo fictício, né, pessoal? Aqui é um espaço só, porque é tudo 1,5. Agora eu vou deixar tudo pronto aqui, porque olha aqui o que é aqui que nós temos que fazer. Já vou deixar tudo pronto como que 1,5, já está tudo aqui, ó. Não tem que adicionar nada, não tem nada, está tudo pronto aqui. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos copiar. Já vou deixar ele prontinho para amanhã. Vamos deixar ele aqui em gráfico, ó. Aqui eu só estou copiando o texto, né? Eu não estou copiando o título, né? Deixa eu ver aqui, introdução. Deixa eu fazer de novo. Eu detesto fazer serviço 2 vezes. Ctrl C.
Aqui gráfico, ele está em negrito. E aqui o que nós vamos fazer? Dar um espaçamento, copiei. Vou botar quadro em negrito. Botei espaço, copiei. E aqui embaixo, eu vou botar aqui fotos. Vou botar inscrito aqui, copiei. E com isso, pessoal, eu já deixei tudo preparado para amanhã, ok? Então a gente se fala amanhã. Eu vou encerrar a aula aqui por aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade aqui nesse arquivo. E até amanhã, se Deus quiser.